é Vitória e hoje eu vim contar 5 coisas que eu queria saber antes de me mudar para Nova Zelândia. Já começando dizendo que eu tenho um companheirinho aqui hoje. Esse é o Doug. E ele tá aqui comigo para gravar, então vocês vão ouvir um pouquinho de ou alguma coisa assim, porque ele tá doido aqui, tentando correr atrás do reflexo do meu relógio, mas tem que ficar de olho nele também, né? Bom, pra quem não sabe, eu moro na Nova Zelândia há quase 8 anos e, obviamente, teve muita coisa que, assim que eu cheguei, eu tive um impacto, tanto bom quanto ruim, em relação ao país. A gente sempre vem com algumas expectativas e, obviamente, elas são quebradas durante o tempo. Então hoje eu vim trazer 5 coisas para vocês saberem antes de vir para Nova Zelândia e já estarem preparados, tá bom? Bora lá! Eu vim super empolgada e achando que ia ser tudo mil maravilhas e obviamente não foi assim. Para quem já viu alguns vídeos no canal sabe que as minhas primeiras semanas aqui foram meio conturbadas porque a gente foi expulso das casas de família que a gente ficou aqui no primeiro mês. Mas, além disso, teve muito choque cultural e muitas coisas que eu acho que a gente precisa se preparar melhor antes de vir. Então, se você está se planejando para vir para Nova Zelândia para fazer um intercâmbio ou para se mudar de vez, fica nesse vídeo. O primeiro tópico é o clima. Eu vim para Nova Zelândia já sabendo que o clima aqui era um pouco parecido com o Brasil, mas ele é parecido em termos. Quando a gente estava pesquisando que país a gente iria fazer intercâmbio, alguns países a gente descartou muito por causa do clima. A gente não queria um país muito frio. Então a Nova Zelândia era ali um país que era parecido um pouco com o Brasil, as estações são na mesma época, e isso foi um fator que fez a gente escolher também a Nova Zelândia. Mas a realidade é outra. Aqui faz calor, faz sol, hoje tá um dia lindo, mas é mais assim, chegando perto do verão, agora é primavera, né? Primavera quase verão, começa a ficar calor, começa a ficar um dia bonito, mas o resto do ano é frio. É um dia xoxo às vezes. Eu moro em Auckland, eu acho que é importante falar isso, não são todas as cidades que são iguais, mas eu tô falando majoritariamente de Auckland. Então o clima aqui, ele é bom durante a primavera, verão ali, mas depois disso começa a ficar mais frio. Os dias começam a ficar mais curtos, né? O horário de verão aqui é uma maravilha. Eu amo o horário de verão porque começa a escurecer lá pelas 8 horas da noite, então o dia parece mais comprido, mas depois, quando acaba o horário de verão, umas 5, 5 e meia já começa a escurecer, então o dia parece mais curto. O inverno aqui é frio. Em Auckland, obviamente, não neva, mas é frio, não tem jeito. Tem dias que a gente vai acordar com 1 grau, 2 graus, mas você vai se acostumando. Só que eu não vim preparada para isso. Eu achei que Auckland, como não nevava, não ia ser tão frio, ia ser de boa. Mas realmente faz muito frio no inverno. Eu lembro que a gente ficou numa casa, no nosso primeiro inverno aqui, a gente ficou numa casa que não tinha carpete, era só madeira, e ela era extremamente gelada. A gente dormia cheio de roupa e cheio de cobertor, e mesmo assim passava frio. Então, assim, foi um perrengue, muito perrengue pra gente. E eu acho que a expectativa que a gente tinha quando chegamos era, vai ser meio igual a Austrália, praia, verão, delícia. E não é muito assim, não. Tem, obviamente, no verão a gente vai pra praia, a gente curte a praia, mas o mar é congelante. E eu que amo entrar no mar, às vezes fico muito frustrada quando tá muito gelado, mas eu tento ir mesmo assim. Dependente da temperatura, eu tento entrar no mar porque eu amo. Mas é muito gelado. Então, se você quer um lugar que faça muito calor, que tenha muito essa vibe e que você não gosta de frio nem um pouquinho, talvez não seja a melhor opção. Não é um Canadá, que faz menos 30 graus, mas é frio. Outra coisa, aqui em Auckland chove muito no inverno. Acho que qualquer época do ano chove muito. Mas no inverno chove bastante, então além do frio, é molhado e é um caos. O dia não fica muito bonito, fica muito nublado, então dá aquela depressão ali de tá um dia feio, de tá frio. Então definitivamente o clima foi uma coisa que acabou me surpreendendo ali, não tão positivamente, quando eu vi que não acabava nunca a parte do frio. E eu ficava, meu Deus, cadê o verão? E ter que passar por metade do ano numa temperatura ali de 12 graus, 10 graus, chuva, muita chuva, eu comecei a falar, meu Deus, cadê o verão? E hoje em dia
A minha época do ano favorita, com certeza, primavera, verão, porque eu consigo ir pra praia, eu consigo curtir, a vida fica mais bonita, as pessoas saem mais na rua e parece que volta a vida, sabe? Mas quem gosta de frio vai amar aqui também. Tópico número 2 é o custo de vida. Isso é uma coisa que eu queria ter entendido e talvez estudado um pouco melhor antes de vir para Nova Zelândia. É óbvio, aqui se ganha relativamente bem, mas isso significa que é tudo proporcional. Então, se você ganha bem, o seu custo de vida também é maior. Aluguel é caro, mercado é caro, roupas não são tão baratas se você quiser uma coisa de qualidade. Restaurante, se você quiser uma coisa boa, também não vai ser tão barata. É tudo um pouco mais caro. Eu lembro quando a gente chegou aqui, a gente tinha uma reserva, né, de dinheiro pra passar o primeiro mês. E a gente achou, meu Deus, a gente tá rico com esse dinheiro aqui, vamos curtir o Ru. E assim que a gente chegou, a gente começou a fazer mercado, a fazer as coisas e começou a ver que talvez a gente não tivesse tão rico assim, não. Se a gente olha hoje, depois de 8 anos, na época, quanto a gente gastava, a gente fala, meu Deus, a gente era muito barato, relativamente. Mas é porque vai ficando tudo proporcional, né? Hoje em dia eu sinto realmente que o custo de vida aumentou muito de 8 anos atrás, mas na época, pro salário que ganhava, era tudo muito proporcional, já era caro o custo de vida. É óbvio que você vai, né? Tudo na vida tem exceção. Você pode achar casas mais baratas, você pode dividir casa. Eu moro só eu e meu namorado, então a gente não divide a casa com mais ninguém. Dá pra fazer um bem bolado pra ir diminuindo. Mas, no geral, o custo de vida é caro. Agora, uma coisa que realmente não tem como se comparar com o Brasil é o poder de compra. Uma coisa que todo mundo compara é comprar um iPhone aqui e um iPhone no Brasil. Eu acho que você nem pode comparar uma coisa dessas, né? Aqui o iPhone tá por volta de 2.500, 2.000 e pouco, o mais top. E no Brasil tá, sei lá, nem sei quanto tá. Mas a última vez que eu vi era, sei lá, 12 mil. Não pode nem comparar, pelo amor de Deus. Se você tá planejando vir pra Nova Zelândia, mesmo que for só de férias, eu acho que é muito importante pesquisar e planejar muito bem a parte financeira. A gente vem achando, às vezes, que é, ai, nossa, igual os Estados Unidos, é tudo muito barato. Eu vou deixar pra comprar um tênis na Nova Zelândia, vou deixar para comprar não sei o que, e às vezes não vai compensar. Vocês querem vir aqui com algum propósito de comprar alguma coisa? Pesquise muito bem antes, porque talvez não valha a pena. Terceiro tópico, dificuldade em fazer amizades. E aí esse tópico realmente vai variar de pessoa para pessoa. Eu tô falando da minha experiência como uma pessoa super tímida. É óbvio que se você é uma pessoa que já faz amizade mais fácil, já é mais descontraída, talvez para você não seja tanto um problema. Mas fazer amizades com pessoas daqui mesmo, kiwis, eu sinto que é muito difícil. Kiwis normalmente são muito fechados, eles têm uma cultura muito diferente da nossa. Se não for latino, ninguém vai ter esse calor e esse jeito extrovertido que tem brasileiro, não tem jeito. Mas eu acho que é muito mais fácil você fazer amizade com pessoas de outros países, porque querendo ou não, tem alguma identificação ali de, eu estou em outro país, vivendo uma coisa nova, do que com pessoas daqui mesmo, que já estão aqui, vivendo a vida delas, cresceram aqui, têm as amizades daqui já. Eu digo amigos, aqueles de verdade mesmo, que você pode contar pra qualquer coisa, que você precisar de qualquer coisa, tá ali. Fazer colegas, fazer amizades de sair, assim, aí é mais fácil em qualquer outro lugar do mundo também. Então, se você tem muitos amigos no Brasil e vai vir sozinho, eu acho que você tem que ter consciência de que no começo, talvez, você vá se sentir mais sozinho. Porque é tudo muito novo. Você ainda tá se adaptando ao lugar e as pessoas ainda estão se adaptando a você. O que eu quero com esse tópico é que vocês entendam que vai ser normal vocês se sentirem sozinhos e um pouco, talvez até meio deprê no começo, mas não deixem que isso abalem ou estrague esse tempo de vocês aqui. É normal, leva tempo. Eu acho que quando a gente vem já mais adultos, é um pouco mais difícil, num geral, fazer amizades quando você já é mais velho. Não deixe que essa parte te desestabilize logo de começo. É normal e vai dar tudo certo. Você vai fazer amizade, tá bom? Quarto tópico, aluguel. Entra um pouco ali no custo de vida, mas não é só o valor do aluguel que você tem que, obviamente, se atentar. Alugar uma casa aqui é um pouco complicado às vezes. Tem todo um processo que eu confesso que eu não sabia quando eu vim. Eu nunca aluguei uma casa no Brasil, então acho que o processo seja um pouco parecido, mas eu nunca aluguei uma casa no Brasil. Como eu fiquei meu primeiro mês já numa casa de família, eu já vim com uma hospedagem
pré-definida, eu não tive que lidar com isso ali no primeiro mês. Quando eu comecei a procurar casa ali no finalzinho do primeiro mês, foi que eu comecei a ver os perrengues que era para conseguir alugar uma casa. Novamente, 8 anos atrás era muito diferente do que é hoje. Eu aluguei essa casa não faz nem um ano ainda, então eu tenho um pouco desse processo mais atualizado, fresco na minha mente e, assim, caos total. Pra quem não me acompanhava no Instagram, eu acho que talvez eu tenha postado alguma coisa no TikTok também na época. Eu fiquei sem teto por alguns meses até conseguir achar essa casa. Hoje em dia, o processo de alugar casa tem sido mais difícil. Em relação à opção, preço e a casa ser uma casa boa, tá sendo cada vez mais difícil, tá tendo menos opções. Estão tendo mais construções de casas, mas são aquelas casas que eles chamam de townhouse, que é uma grudada na outra, assim, bem juntinha, tudo igual. Acaba ajudando aí na hora de algumas pessoas. Eu precisava de uma casa que fosse pet friendly, então eu precisava de uma casa que eu tivesse autorização de ter cachorro aqui em casa, dificulta muito mais ainda. Mas, graças a Deus, já passou e a gente conseguiu, mas foi um belo de um perrengue. Algumas coisas que vocês precisam saber antes de alugar uma casa aqui. Primeira, você tem que pagar o bond, que é tipo um calção no Brasil, talvez. Normalmente são 4 semanas de aluguel que eles pedem de bond, que fica lá com a imobiliária, com o proprietário. Quando vocês saem da casa, eles têm que devolver esse dinheiro, mas antes disso eles fazem uma inspeção na casa e se eles acharem que tem qualquer coisa que vocês quebraram, ou danificou o carpete, ou qualquer coisa, eles tiram o valor desse bond e te devolvem todo o resto proporcional ao que eles gastaram. Realmente uma segurança ali para o proprietário, para o landlord, de que se você estragou alguma coisa e sair da casa, eles têm como pegar um dinheiro e consertar o que foi estragado. Outra coisa são as casas. Muita casa aqui é velha. Muita casa mesmo é velha. Mas muitas delas também passaram por reformas e tiveram upgrades que faz com que as coisas fiquem ok. Mas vocês têm que prestar muita atenção porque acaba dando problemas durante a sua estadia ali. E se você não achar um landlord, uma imobiliária boa, você vai ter dor de cabeça para ir arrumando as coisas. Normalmente, se dá qualquer problema com dishwasher, com, sei lá, encanamento, qualquer coisa assim, o proprietário que tem que arcar com essas coisas. Mas você precisa estar atento para não se mudar para um lugar que você vai ter só problema e dor de cabeça. E já entra uma parte do clima também. Como algumas casas aqui são antigas, você tem que prestar atenção se eles têm um bom isolamento para o inverno. Tem que ver se a janela talvez tenha double glaze, que dá uma segurada no frio. Se não tiver, se tem um aquecimento central ou se tem aquecedor pela casa que vai funcionar e vai aquecer e você não vai passar frio. E uma que talvez seja meio óbvia, mas que eu vejo muita gente que não faz. Antes de se mudar, vá visitar a casa. Quando você entra no site de imobiliária ou no Trade.me, que você consegue ver as casas que estão para alugar, as fotos normalmente são lindas, maravilhosas. A casa parece, meu Deus do céu, a casa dos sonhos. Eu vou morar nessa casa, eu vou ser feliz para sempre. Você chega na casa, ela tá caindo aos pedaços. A gente, nessa última vez que tentou procurar casa, foi tanta frustração, que no final a gente tava vendo umas fotos tão lindas e a gente ficava... nem vou, ou não vou perder tempo. Porque às vezes é isso, quando as fotos são maravilhosas, é porque tem alguma coisa errada quando você chega lá. Se as fotos são ok, aí fala, não, acho que a casa é assim mesmo, sabe? Antes de alugar casa, quarto, qualquer coisa, vai visitar. Porque com certeza vai ser diferente do que você tá vendo na foto. E muitas vezes é diferente para um pior, num nível que vocês não estão entendendo cada coisa que a gente viu. E outra coisa que vocês provavelmente vão precisar para alugar uma casa é alguma carta de recomendação, alguma referência. Então, se você está chegando agora, talvez seja um pouco mais difícil porque você ainda não tem outras casas que você morou aqui que te deem referência. Se você estiver estudando intercâmbio, você pode pedir referência para escolas, eu acredito que sim, eu lembro que eu fiz isso. E para amigos. Mas, normalmente, se você tem referência de outros proprietários que você já alugou casa, se torna um pouco mais fácil. O mercado tá mais competitivo hoje em dia e tá muito mais difícil você conseguir ser aprovado para ficar numa casa. A boa referência é sempre muito importante. E quando você for ver a casa,
sempre fala ali com o corretor, seja gentil, seja simpático, porque eu acho que isso faz diferença também. Todas as casas que a gente gostava muito, assim, a gente sempre parava um tempinho ali no final de fazer a visita na casa, conversava com o corretor, fazia perguntas, mostrava que a gente estava interessado e que éramos muito legais e muito gentis e educados para alugar aquela casa. A gente demorou um pouco mais também porque a gente precisava de uma casa que fosse permitido ter cachorro, porque a gente trabalha com isso. Muita gente faz errado, aluga casa e bota cachorro lá e depois acaba se ferrando também, porque ou descobrem ou o cachorro destrói alguma coisa. Então, eu sou sempre do time, façam as coisas certas, tá? Não façam coisa errada. Esse é o risco que a gente tem hoje, tendo a empresa que a gente tem e pensando futuramente em ter um cachorro nosso. Então, se você pensa em ter algum pet ou alguma coisa que tem algum critério, mas normalmente criança, infelizmente, também é mais difícil de arrumar casa, o que eu acho um absurdo. Eu acho, isso é só achismo meu mesmo, que eles vão sempre preferir ou um casal só, sem filho, sem pet, sem nada, que sejam não tão novos, mas não tão velhos, e que pareçam não ser tão de festa e essas coisas. Quinta e última coisa é que a vida aqui é muito tranquila. Chega talvez a beirar até o pacato, mas pra mim isso é um ponto positivo. Eu vim de São Paulo, caos total, São Paulo, capital, muvuca, trânsito a qualquer momento. Então eu senti muito a diferença da vida e do ritmo mesmo de vida aqui na Nova Zelândia. Realmente eu moro em Auckland, a maior cidade da Nova Zelândia, e nem se compara, né, minha galera? Óbvio que, né, essa vida pacata, essa vida um pouco mais tranquila tem seus ônus e bônus. Uma coisa que eu tive mais dificuldade, talvez assim, de me adaptar, foi que as coisas fecham muito cedo, assim, muito cedo. Pra quem é de São Paulo, que tem qualquer coisa 24 horas, é meio impactante as coisas fecharem às 6 da tarde e você não ter nem mais aonde comer, por exemplo. É óbvio que aqui em Auckland as coisas fecham um pouco mais tarde. Às vezes tem restaurante que fica até 9, 10 horas da noite aberto. Mas mais que isso, se você quiser uma coisa de madrugada, por exemplo, McDonald's ou Burger King, talvez, é muito alguns fast foods, mas principalmente McDonald's. Não tem muito mais opção que isso. Se você mora no centro de Auckland, talvez você tenha algumas coisas um pouquinho mais, mas não vai passar muito mais tarde. O mercado normalmente fecha às 9. Tinha um mercado aqui em Auckland que era 24 horas e ele não existe mais. Agora ele deve fechar às 9 ou 10 também. E alguns feriados não abre nenhum mercado. Então você tem que ficar muito de olho. Páscoa, acho que é Páscoa. Eu sempre esqueço que fecha mercado e a gente sempre não se programa pra nada. E a gente fala, vamos lá no mercado comprar alguma coisa pra comer. Não vai. Mas não vai mesmo. Tem feriado, acho que é Páscoa também, que você não pode comprar bebida alcoólica. Então tem algumas restrições que a gente tem que ficar sempre de olho. Outra coisa, a farmácia não abre de domingo. Vendem remédios sem prescrição no mercado, então se você precisa de uma coisa mais genérica, pra dor, assim, você até consegue comprar no mercado, mas se você precisar de alguma coisa com prescrição, a farmácia vai estar fechada no domingo. Como a cidade, mesmo sendo a maior cidade da Nova Zelândia, é muito pequena, balada, essas coisas vão ser sempre as mesmas, então não vai ter muita variedade. A maioria das baladas são lá no centro, você vai, em uma semana talvez você vai em todas, vai acabar vendo as mesmas pessoas, vai acabar ouvindo as mesmas músicas, não tem muita diversidade e as festas acabam cedo. 2 horas ali da manhã já, beijo, vamos pra casa. Eu sinto que aqui a vida que eles levam é mais diurna do que noturna. Eles preferem acordar cedo e ir correr na praia, fazer um exercício físico, praticar algum esporte. Eles são muito do esporte, então eles têm essa vida um pouco mais diurna, talvez um pouco mais atlética, mais saudável, digamos assim também. Então a vida é mais pacata, é mais tranquila, é uma vibe mais acordar cedo, fazer exercício, tranquilidade. Eu acho que um bom exemplo disso é a parte do sick leave, que você tem, acho que hoje em dia são 10 dias no ano de sick leave, que você pode só ligar pro seu chefe no dia e falar, não tô me sentindo bem, não vou trabalhar hoje. Ele não tem que te perguntar o porquê, ele não tem que te pedir atestado, ele não tem que perguntar nada, só falar, tá bom, se cuida, até a próxima. Eu acho que aqui eles valorizam muito esse balanço entre trabalho e ter uma vida saudável. Eu trabalhei alguns meses com venda de intercâmbio aqui, né?
alguns anos atrás, e eu tive algumas pessoas que vieram pra cá e realmente não se adaptaram por conta de ser muito pacato. Tem gente que gosta desse badalo, por exemplo, minha mãe, eu acho que ela não se adaptaria nunca à Nova Zelândia. Obviamente vai depender muito do seu estilo de vida. Eu sou uma pessoa muito tranquila, por mim eu já tava fora de Auckland faz muito tempo, pra mim Auckland já tá movimentada demais. Meus planos para um futuro, quem sabe, é sair de Auckland, ir pra uma cidade menor ainda, morar no meio do mato com os cavalos, vaca, galinha, cachorro, papagaio. Então pra mim esse é um ponto muito positivo da Nova Zelândia. Então é isso. Essas foram as 5 dicas que eu queria ter sabido antes de vir para Nova Zelândia. Espero ter ajudado quem tá chegando agora, quem tá vindo para cá se planejando. Quem já tá aqui, me diz nos comentários se vocês concordam com o que eu falei, se vocês têm outras dicas para ajudar quem tá chegando agora. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, de compartilhar, de comentar, de ativar o sininho de notificações. Me acompanhem aqui e lá nas outras redes, que lá eu posto um pouquinho mais em tempo real do meu dia a dia e sobre a Nova Zelândia. Se vocês têm qualquer dúvida, precisam de qualquer dica, pode deixar nos comentários, pode me chamar lá nas outras redes, que eu adoro falar sobre a Nova Zelândia e ajudar quem tá chegando. Eu sempre incentivo qualquer pessoa que quer vir pra cá, porque é difícil, tem perrengue, mas é um país incrível. E ter essa experiência, seja de intercâmbio por alguns meses, seja de ficar aqui por mais tempo, dá um crescimento e dá uma maturidade pra gente que nenhuma outra experiência dá. Confira os outros vídeos que eu tenho aqui também no canal, eu já falei um pouco sobre a Nova Zelândia, são alguns vídeos um pouco mais antigos. Se vocês quiserem que eu refaça algum desses vídeos com atualizações, por exemplo, custo de vida, deixa aqui. E é isso, um beijo enorme e até semana que vem. Tchau!